Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connect, eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like e acione o sino de notificações aqui do canal. Venha comigo, faça parte dessa nova história da gente falar do nosso gigante da colina, beleza? Muito fácil se inscrever, gente, botãozão vermelho aí do lado esquerdo do seu telefone, clica aí, se inscreve, é de graça, não paga nada e você vai ajudar demais ao canal Vasco Connection também, é claro, sempre falando de Vasco, beleza? Aqui o Vasco foi ao mercado, né, buscar reforços por conta da necessidade do elenco. O Zé Ricardo, não adianta a gente ficar batendo aqui em treinador, eu vi muita gente, mas muita gente mesmo, sem pena, bater no treinador Zé Ricardo, sendo que ele não tem material humano, né, muitas das vezes para trabalhar, só criticar é muito fácil. A temporada passada mostra muito bem o que foi as mudanças, né? Troca técnico ali, troca técnico aqui, você não tem material humano para trabalhar, você não tem contratações. E com isso o Vasco foi ao mercado. Tá aí o Davidson, tá aí o Tchará também, que passou pelo Atlético Mineiro, alguns jogadores que o Vasco vem soldando junto ao Génova. E se não saiu ainda nas mídias, agora surge aí o meia, né, Jean Carlo, que teve passagem, é do Náutico, né, um jogador muito habilidoso, muito arisco, 30 anos, tem uma boa idade, conhece a Série B muito bem e surge como aí o possível, né, entre aspas, na minha opinião, o novo camisa 10 da Colina, já que ele é um camisa 10 autêntico, né, joga no meio, criando, corre muito. Pode ser que seja contratado para o Vasco. A possibilidade de Giancarlo vestir a camisa do Vasco agora é muito grande. Existe sim essa possibilidade. Agora vamos ver se o Vasco se entende com o Náutico, o jogador e o Vasco. O jogador quer o Vasco na realidade. A questão entre o empresário dele e o Vasco é muito bem resolvida. Acredito que não vai ser problema, o Vasco não terá problema com isso, o problema é o Náutico. Aí é uma outra conversa, os clubes precisam se entender. É um jogador que chegaria para dividir espaço sim com o Nenê nesse meio campo do Vasco. O Vasco precisa de um jogador criativo, né, junto com o Nenê sozinho, Gabriel Peck passando, não tem um outro jogador de velocidade do lado direito, o Peck joga muito pelo lado esquerdo e o Zé Ricardo achou muito bem uma posição pro Riquelme. Então o Giancarlo surge como uma possibilidade muito real para o Vasco nesse presente momento. Pode ser que as coisas não aconteçam por outras questões, mas a probabilidade é que o Vasco consiga contratar esses reforços e anunciar esses nomes muito em breve para você, torcedor vascaíno do outro lado que acompanha o nosso Vascão da Gama. Mudando aqui de assunto, pessoal, o Vasco voltando aí aos treinamentos amanhã, já no CT Moacir Barbosa, quinta e sexta-feira eu vou para o treinamento do Vasco, para ser mais exato aqui, vou cobrir o treino do Vasco aqui direto no canal, passando live ao vivo, para que vocês possam acompanhar aí do outro lado o início da preparação do Vasco, essa intertemporada, né, para o início da Série B no dia 9 do mês que vem. Eu chamei aqui mini pré-temporada, né? Mas, gente, o Vasco terá esses dias aí para preparar o elenco para a temporada mais difícil de sua história. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui chorando, choramingando, tem que contratar, fortalecer o elenco. Esses são os ingredientes, ó. Fortalecer o elenco, organizar a logística, soltar material humano na mão do Zé Ricardo para que ele possa trabalhar, ele aproveitar melhor os meninos, né, da base, tipo o Riquelme, o Andrei Santos está na seleção, mas também deve ser aproveitado, sem medo de aproveitar esses meninos que estão sim acostumados a vestirem a camisa do Vasco num clássico na base, num jogo importante na base. Então o Vasco precisa entender de uma vez por todas, a comissão técnica, que esses meninos sim estão acostumados a vestirem a camisa do Vasco. Não adianta tentar insistir um exemplo com o Edmar, que não está muito bem, né? O Edmar, foi bem no Guarani, foi bem lá atrás no São Paulo. Olha,
mas nesse momento ele não está bem no Vasco. E às vezes que o Riquelme entrou no time titular, o Riquelme conseguiu agredir, conseguiu ir no fundo, fez bons cruzamentos, e é isso. Ontem eu conversava com um companheiro meu, jornalista também, falávamos justamente sobre isso. Olha, por que o Riquelme não entra no time? É um menino que é muito ousado, consegue chegar na linha de fundo com muita facilidade, tem habilidade para isso, e é o caminho para o Vasco. A base do Vasco é a história do Vasco entrando em campo, mais uma vez, né, com a camisa do nosso gigante da colina. Então não adianta inventar muito não, Zé. É isso, contratar sim, tem que contratar. O Vasco precisa de laterais, o Vasco precisa de jogadores lá de campo, o Vasco precisa de meio campo gente, quando eu falo organização, dessa organização de logística, também, para que eu não perca o raciocínio aqui, é porque anda demais, né? Eu falei mais cedo, hoje o time viaja muito, né? Aí eu mencionei no vídeo de hoje de manhã, como exemplo, o Vasco enfrenta o CRB, vai a Maceió, depois volta para Chapecó para enfrentar a Chapecoense, depois joga no Rio de Janeiro. Assim, é tudo muito em cima, e é ano de Copa do Mundo, é um ano mais apertado, ou seja, o Vasco precisa se preparar, porque o desgaste físico é muito grande, isso é fato, isso não é história. Você aí do outro lado viaja, sabe muito bem o que eu estou falando, né, gente? Nós somos seres humanos, jogadores também são seres humanos. Eles, não, mas o cara é jogador de futebol, mas ele não é um super-herói, eles são treinados para jogar bola. Agora, quando encara mais viagens em cima de viagens, realmente é muito difícil jogar em alto nível. Joga um jogo ali, outro aqui. O Vasco precisa priorizar, né, fazer uma gordura jogando dentro de São Januário. Não adianta querer inventar, sair, não, vou sair para jogar 10 jogos fora, e da mesma forma que eu jogo em São Januário, no Rio de Janeiro, no Maracanã, no estádio Newton Santos, sei lá, se São Januário vai fechar para reforma ou não vai. Independente de qualquer coisa, o Vasco precisa estar focado, entrar focado nesses jogos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E isso vale muito porque eu acredito nessa situação do fator casa, assim. Esse ano, diferentemente do ano passado, o Vasco tem condições, por exemplo, vou mandar um jogo no Maracanã, vou fazer um ingresso aí a R$20 e vou colocar 60 mil pessoas no Maracanã e empurrar esse time para cima do adversário. Vou jogar em São Januário, vou colocar uma promoção de ingresso, já que o estádio é nosso, a R$10, e vou empurrar esse time com 22 mil torcedores para cima dos adversários. Vou fazer sempre um caldeirão aonde o Vasco estiver jogando. A torcida lá fora já faz isso, no Nordeste e tal. E esse fator, esse combustível também. Então o Vasco precisa entender, a diretoria, a comissão técnica, que o Vasco tem esse reforço a mais, que o Vasco tem a torcida do seu lado, que a torcida do Vasco, independente da situação, independente das circunstâncias, ela está do lado da instituição, ela está do lado do time do Vasco, ela vai comprar briga, ela vai comprar o barulho e ela vai colocar esse time pra cima. Mas o time não tá muito bem, o time tá... Não interessa. Prepara esse time, coloca esse time bem fisicamente, contrata esses reforços, coloca-os para jogar, porque eles vão mudar, a torcida vai arrancar com esse time e as coisas vão mudar dentro de São Januário, não tenha dúvida disso. Nós conhecemos o nosso Vasco, é o time da virada, vai continuar sendo, ninguém vai passar por cima disso. Nós vamos, mais uma vez, mudar sim a história do nosso gigante da colina. Porém, a gente precisa acreditar, a gente precisa cuidar desse time, a gente precisa amar mais, criticar menos, porque tudo que vem de fora é só paulada, é só coisa ruim, ninguém aceita nada, nada tá certo, nada tá bom. Então, realmente, isso incomoda e, principalmente, atrapalha, porque as pessoas não vão ao clube para cuidar do clube, sim ficar causando aqui fora. E isso é muito fácil fazer isso tudo, né? Quero ver ajudar, botar a cara, quem quer ajudar, ajuda, né? Não é aquela bananada de ficar arrumando desculpinha para querer atrapalhar ou causar no ambiente da instituição, né? Porque a gente ama a instituição, repito. Não quero saber de guerra política, não gosto dessa politicagem dentro do clube, então ninguém vai colocar esse peso em cima
muito do canal, mas vou falar sempre isso aqui. Ninguém vai colocar esse peso aqui no canal Vasco Connection, porque eu não gosto, nunca vou gostar. Nunca na minha vida. Sabe? Vou apoiar sempre a instituição. E a instituição vai sair dessa situação. Queiram as pessoas de bem ou não, queiram as pessoas de mal ou não, independente do querer de alguém. A instituição Clube de Regata Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, desculpa, eu embananei aqui, vai sair dessa situação porque a gigantesca torcida do Vasco quer que o clube saia dessa situação. E vai sair, pode ter certeza, beleza? Deixo mais um vídeo aqui, sou Eduardo Ferrari, um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.